educação, né? Esse tema que é tão importante se discutir, tão importante e tão bonito também nas nossas vidas, né? Mudou a vida do professor Marcelo, mudou a vida aqui do professor Madruga também. Esse tema que é tão interessante. Então, assim, você que já está acompanhando nossos vídeos nossa série chamada Madrugada Irada, a gente vai mesclar entre vídeos voltados de atualidades, né, voltados para os alunos aí do ensino médio, ensino superior, para você apaixonado da geografia, e também vídeos sobre educação, para fazer você pensar e refletir, e claro, a gente sempre defende isso, que a única forma da gente poder mudar o nosso país é através da educação. Então, o Madruga, a gente conversando hoje, ele mostrou uma reportagem aí, que né, pode até pegar a reportagem aí, Madruga, pra gente falar os dados, né? Uma reportagem muito interessante sobre a evasão escolar. Para quem está na sala de aula, sabe que isso acontece. Às vezes tem um aluno que está ali vindo e não vem mais, porque ele foi trabalhar, esse aluno, não, parou de estudar, não gostava de estudar. Então, existem inúmeros fatos. E o Madruga vai aqui falar agora só os dados para você ver o tamanho da evasão escolar no nosso país. Fala aí, Madruga. Isso aqui é os desafios de manter os jovens no ensino médio, porque a evasão, a gente sabe, na sala de aula ela acontece no ensino fundamental, ela está presente, mas no ensino médio a gente sabe que essa quebra do fundamental para o médio e depois do médio até chegar nos anos finais do médio, a cada ano que passa a gente sente que a gente vai perdendo alunos, né? E vai perdendo principalmente por esse motivo que o professor Marcelo comentou, de cadê o aluno tal? Se afastou, foi trabalhar, teve que trabalhar. Eu trago alguns números aqui para a gente dar uma discutida também bem interessante, que os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, né, o PNAD, divulgou então no último mês que 11,8% dos jovens nessa faixa etária, 11% dos jovens ali entre 15 e 17 anos, essa faixa etária do ensino médio, estão afastados da escola, né? Que isso representa um pouco mais de 1 milhão de estudantes afastados da escola. Essa faixa entre 15 e 17 anos ainda faz parte da educação básica, ainda é um direito garantido na Constituição, né? É um direito constituído que todos tenham acesso ao ensino básico, né, ao ensino fundamental e ao ensino médio. Mas a gente sabe que quando começa a chegar no ensino médio, a gente vai tendo cada vez mais esse afastamento. E é um grande desafio, e a ideia, acho que a gente também discutiu o que a gente pode fazer para tentar manter, para lutar contra isso, né, que é um grande desafio, é manter esse jovem, não só na sala de aula, mas manter esse jovem motivado também, né, para o estudo, motivado para a educação. Né? Assim, eu gosto sempre de, quando eu vou falar de educação, vou falar de alguma coisa, explicar o porquê das coisas. Até na minha própria geografia, o porquê das coisas. Então, assim, a gente tem que pensar um método, que leva um aluno à evasão. A gente já apontou, o professor Madruga falou, a gente apontou que é o trabalho. Então, a gente tem um grande número dessa parcela do jovem que ele chega num determinado momento, ele tem, pela sua dificuldade, ajudar em casa ou trabalhar para ter o seu sustento. Então ele vai começar a pesar, né, se ele vai ter o alimento, ou ele vai ter que ajudar em casa, ou ele vai ter que estudar. Então, se ele não tem condição de sustentar e tem dificuldade em casa, ele vai desistir da escola. Então tem um grande número, a gente sabe que esse é. Então é por isso que o governo faz alguns programas, como tem o PET, né, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Então, as bolsas que existem nas escolas públicas, então o aluno ganha uma bolsa para poder estudar, né, poder estudar lá. No ensino básico existe nas escolas federais, então o aluno ele ganha lá uma bolsa, 200, 300 reais, que já ajuda, ele vai permanecer, ele vai estudar o dia inteiro, e aí ele ganha essa bolsa para poder ajudar, e claro que isso ajuda a conter. Então esses programas sociais, eles são fundamentais hoje. Estão muito presentes nas escolas federais. Federais, né? Nas universidades federais e nas escolas do ensino médio, estudos federais, aí, Cefet da vida, que tem esse programa que com certeza ajuda muito na evasão, principalmente que o aluno estuda o dia inteiro. Sim, pode focar mais. Pode focar. Eu tinha muitos colegas mesmo no ensino médio, onde eu fiz no Instituto Federal também, que ganhava bolsa. Então trabalhava estudavam em um período, no outro período eles ajudavam lá, ou ajudavam uma parte administrativa e ganhava a bolsa e realmente ajudava eles no dia a dia para que pudessem realmente focar no estudo. Mas não é só esse fator. Então a gente tem assim, um fator, eu sempre falo o seguinte, né? Eu estudo muito sobre educação, eu também sou formado em pedagogia e aí pude estudar a fundo, e assim a gente eu entendo e defendo isso até, escrevendo meu segundo livro, até vou presentear você, Madruga, e vou lançar um desafio agora aqui. Ó. A gente vai publicar esse vídeo tanto no Instagram, no YouTube. Então, se você seguir lá o Instagram do Prof. Madruga e o do Prof. Marcelo GO,
esses dois Instagram, você marca lá 3 amigos, tá bom? 3 amigos, e a gente vai sortear esse livro, mandar para sua casa. É um livro sobre educação, vou presentear aqui o Madruga, um livro que eu escrevi sobre a gestão da sala de aula. E eu falo nesse livro e falo nas minhas palestras que hoje o nosso modelo de ensino ele é excludente. Ele acaba fazendo que o aluno estude apenas para a prova. E, obviamente, o aluno com dificuldade, ele vai tendo cada vez, né, aquele modelo de querer a resposta única do aluno. O que é isso? O que é aquilo? E o aluno, às vezes, ele não tem aquela afinidade e às e vezes ele ele acaba tem uma desistindo. inteligência diferente, Em né? outra Ele tem habilidade. uma inteligência, ele tem uma habilidade de comunicação, às vezes ele Sim. tem uma habilidade de... Só que não tem aquela habilidade de memória, de memorizar realmente Sim. o que precisa ser a única resposta correta. Isso. Né? Então, assim, a gente tem a situação Avaliação. financeira, mas temos a escola que é excludente. Então, assim, o professor, ele tem, eu sempre defendo isso, ele tem, né, que ele tem que encantar, ele tem que dar a aula para o aluno, beleza, né? Tem que passar, tentar ensinar para acontecer a aprendizagem. Mas o primeiro fator e principal que eu falo nas minhas palestras é o motivo. E as pessoas confundem, tipo, motivação. Motivação não é chegar lá, ei, vamos estudar, não. Motivação, isso aí é um incentivo. Vou tentar incentivar a galera a estudar. O motivo, ele é interno. Então, o que vai fazer o meu aluno a se sacrificar para poder estudar? Então, eu falei agora, a gente está falando no outro vídeo, que eu trabalho desde os 12 anos de idade. Então, eu, pela minha necessidade, né, dificuldade financeira, eu trabalho desde os 12 anos de idade, mas eu sempre estudei. Então, meu pai não era assim, tipo, eu trabalhava meio período e estudava outro período. Depois, quando eu atingi a adolescência, eu trabalhava o dia inteiro, estudava à noite. E desde aquela, eu nunca parei, só que eu tinha um motivo. O meu motivo era, eu quero uma condição melhor de vida para poder dar para minha família e eu ter uma condição melhor. Então, esse era o meu motivo, minha motivação. Então, as pessoas e os professores têm que ter essa habilidade em despertar o motivo. O que teu aluno vai querer estudar? O que vai fazer para ele vai estudar? Ah, Marcelo, vou fazer o que não? Tu vai tentar mostrar e conversar com ele a importância. É que às vezes, dependendo principalmente de onde é a tua escola, né, eu vejo muita dificuldade do aluno querer seguir naquilo porque ele pensa assim, por que eu vou estudar aqui e eu não vou fazer alguma outra coisa, eu não vou estar lá batalhando pela minha família. Sim. Ou até mesmo, às vezes, né, por que eu vou estar aqui estudando um assunto que eu não quero estudar? E às vezes, realmente, o aluno tem que estudar o que tem que estudar, não adianta. Mas por que eu vou estar aqui enquanto o cara lá tá lá fora, trabalhando e ganhando ganhando seu ou R$800 por mês, ele acha o máximo aqui, reais e comprando tênis que ele quer, enquanto eu não tenho dinheiro, eu só tenho esse chinelo, esse tênis aqui. Dependendo do ambiente da tua escola, né, às vezes compensa muito a gente perder uma aula, perder um período, perder um tempo que é para conversar, para discutir, para sentar. Às vezes a gente entende, é difícil numa sala de aula, onde os caras não querem nada com nada, querem bagunça, mas a gente vai ter que tentar achar dentro dessa realidade, tentar achar formas de se aproximar desse aluno, né? De tentar chegar até esse aluno. Principalmente eu vejo assim, se a escola for em uma área de uma atenção social, porque ali tu vai conviver com a figura da violência, vai conviver com a figura, por exemplo, do tráfico, né, Marcelo? Eu já dei aula em escolas bem mais, em regiões bem mais pobres, né, onde eu convivia muito com casos onde o aluno mal tinha um tênis para ir para a aula, enquanto isso, alguns colegas que já tinham se afastado, eles estavam já convivendo com a criminalidade, com o tráfico, e ali eles tinham, claro, o cara começa a viver com tráfico, começa a ostentar aquele dinheiro, e aí aquilo é muito difícil manter um aluno focado na escola sabendo que ali do outro lado tu tem uma vida que para eles fácil, né? Uma vida fácil. E isso foi uma dificuldade que eu tive de uma escola realmente um pouco mais E o professor, ele tem um papel fundamental. Você que é professor, ou você que é aluno, vou falar para os professores agora, você tem um papel fundamental para ajudar a manter esse aluno. Então, como eu falei, professor que às vezes quer ser conteudista, quer chegar lá, minha aula é de matemática, então é logaritmo hoje. E ele está vendo que os alunos não estão nem aí para a aula dele, ele continua, eu dei a minha aula, a sua obrigação é estudar e acabou. Então assim, eu já várias vezes, vou contar um episódio bem interessante que aconteceu. Eu dava aula num colégio na cidade de São José, aqui na Grande Florianópolis, onde realmente a indisciplina era total. Para ter uma ideia, a escola chegou a fazer uma coisa que eu nunca acreditei que isso fazer, que eu achei inadmissível, mas respeitei, que eu era empregado, não podia fazer nada, que o aluno podia escolher no ensino médio se ele podia assistir a aula ou não, como se fosse faculdade. E aquilo me chamava a atenção. E a turma realmente era muito numerosa, é uma escola privada, tá? Muito numerosa, a turma tinha lá mais de 50 alunos na sala de aula.
e a aula era assim, a turma era assim, comprida, então os alunos não queriam nada com nada. Era constantemente, os professores saíam chorando. Então, o discurso dos professores era, eu fiz a minha parte, não quer estudar, e acabou. E aí, eu comecei a conversar com a orientadora, eu já fazia faculdade de pedagogia, estava na faculdade de pedagogia, então eu comecei a conversar e tentar descobrir a realidade deles. Então, eu percebi que grande parte desses alunos tinham uma família desestruturada. Então, filhos de pais lá separados, Mesmo o pai numa agredia a escola mãe, privada. o pai agredia a mãe, ótimo. tinha aluno daquele que já estava envolvido no tráfico. Então, assim, era uma situação bem complicada. O que eu fiz? Eu estava dando uma aula de urbanização. Isso é bem interessante falar. Nunca falei isso num vídeo, mas falar. Estava dando uma aula de urbanização. Daí eu comecei a ver assim, comecei a pensar em casa, o que eu vou fazer, Madruga? Eu achei assim, eu peguei, dei uma introdução para eles dos problemas urbanos até chegar na família, casando com a demografia, Sim. e a violência e sabendo a realidade deles do tráfico de drogas. E eu peguei recortes de um filme, primeiro, porque eu acho que às vezes um filme tu perde muito tempo, mas recortes e orientando o aluno fica preso. Eu peguei um filme chamado Tempo de Recomeçar, você já viu esse filme? Indico. O filme, tu vai chorar se tu ver. Eu peguei esse filme, que ele retrata de um jovem, de família estruturada, e o pai descobre que tem câncer e tenta resgatar o filho. Eu peguei só trecho do filme. Aqueles alunos totalmente disciplinados, chorando no filme, no trecho, e pediram pelo amor de Deus para mostrar o filme inteiro. E eu digo, meu Deus. Então, eu parei, foram 3 aulas, que o filme é grande, 3 aulas, eles viram o filme inteiro, e a partir daquele momento eu bolei um discurso, a aula mudou. Para ter uma ideia, eu chegava na sala, no conselho de classe, quando falava terceiro C. Aí aquela turma, os professores, tudo. Eu dizia, maravilhosa. Aí, o que tu faz com eles? Eu dou aula. Eu ganhei eles. Então, assim, às vezes é que nem a educação. Eu digo assim, ó. Tu dá 2 passos para trás para dar 10 para frente. Então, o aluno ele não tem essa consciência que, às vezes, ele quer o tênis de imediato, mas se ele estudar 2, 3 anos, o valor, isso o professor tem que falar para o aluno, o valor da tua mão de obra, tu mais qualificado, vai ser muito melhor. E tu usou algumas coisas bem interessantes aí, né? Que ele usou essa aproximação com o aluno, claro, tu tinha um conhecimento, já sabia mais ou menos a situação, mas tu teve uma aproximação com o aluno, tu conversou com eles, tu né, deu por cima do filme. Uma dica legal também que tu falou é os recortes do filme, porque essa geração hoje em dia é difícil de tu fazer eles prestarem atenção em um filme inteiro, então tu usou recortes que acelera, né? E tu conseguiu usar uma tecnologia também em sala de aula, né? Que talvez seja também uma boa dica se a tua escola ela oferece isso, tu tem condições de oferecer isso, a gente entende que às vezes não é possível, mas tu usou uma tecnologia que também chama a atenção às vezes do aluno, né? Hoje em dia, esses alunos que recebem uma quantidade enorme de informações. Então, tu conseguiu se aproximar do aluno. E isso acho que foi fundamental, né? E assim, e depois eu fui fazendo, sempre digo assim, fui dando injeçõezinhas. Tipo assim, eu fiz essa grande intervenção. E eu nunca, eu vou contar agora, se tiver um aluno vendo, ele vai rir de mim, ou vai dizer, tu me enganou. Mas, tipo assim, eu nunca andei de skate. Nunca andei de skate. Eu vi que várias vezes vim de skate, aquela bermuda caída. Eu comecei a pesquisar na internet sobre o que eram as manobras de skate, o que era o Tony Hawk, as gírias. E cheguei na sala de aula, pô, galera, vocês viram lá o Tony Hawk, pô, a manobra lá, cara. E eles, pô, os outros vídeos, pô, cara, irado. Aí eles, oh, tu gosta, já andei muito agora, não tô andando mais, mas. Não consigo mais. Falei, pô, mas eles começavam, assim, ó, cada vez mais me aproximei deles. E o respeito que eles tinham por mim. E chegou a um momento, assim, na época eu não tinha tanta experiência como professor, foi no começo da minha carreira isso, assim, tinha uns 3, 4 anos de professor. E me chamou muita atenção porque, tipo assim, chegou um momento na sala que eu fui dar aula e tinha um lá que não queria nada com nada, e ele quis meio conversar, daí o outro que era com o prof Marcelo não, hein, fica quieto. E assim, ó, eles mesmos não deixavam, eu não tinha trabalho algum. Então assim, eu dei, muita gente pensar, tu perdeu 3 aulas, eu ganhei 1000 aulas, eu ganhei 1000 aulas, então isso é interessante. Isso é difícil, é um grande desafio que a gente tem hoje, não só nós como professores, mas a instituição, a escola tem hoje, é manter os alunos, né? E se fala muito sobre evasão ali no ensino fundamental, mas o grande desafio, eu acredito, hoje é manter os alunos no ensino médio, né? Porque é difícil de manter esses alunos motivados. Para quem já deu aula no ensino médio sabe a dificuldade que é de mostrar que aquilo é importante e não o que ele está vendo lá. Então também faz parte do papel do professor e da escola, com certeza. E manter esse aluno e tentar de alguma forma também resgatar esse aluno para que depois não tenha que estar fazendo vários projetos aí para tentar resgatar o adulto, né? Que não tem nem o ensino médio, né? É um grande desafio hoje, são mais de 1 milhão de pessoas entre 15 e 17 anos
que estão fora do ambiente escolar, né? E a gente pensa, qual é o futuro que a gente vai ter para esse mais de 1 milhão de pessoas, né? Não, com certeza, sim. Sempre quando eu falo com os meus alunos, eu falo assim para eles, né? Hoje em dia, se tu perguntar, nós temos 14, 13 milhões de desempregados, né? A gente tem um número muito expressivo, com crise econômica, fora as pessoas que estão no trabalho informal, que tem baixa remuneração, subemprego. Mas assim, eu sempre falo o seguinte, tu olha uns setores da economia, precisa de mão de obra. Eu conheço vários amigos empresários que falam, eu posso expandir, mas eu não tenho mão de obra. Então assim, se você se qualificar e fizer, né, eu estou estudando agora para depois fazer um curso técnico ou fazer minha universidade, para estar cada vez mais qualificado, para minha mão de obra estar valorizada. Então, a pessoa lá que não precisa muita qualificação, ou né, que é um serviço mais braçal, não precisa pensar muito, essa pessoa ela vai ter uma baixa valorização. Eu vou ter um exército de pessoas para fazer essa função. Então, nesse número de pessoas, se você olhar o número de desempregados, está mais relacionado a essas pessoas. Sim, agora, sim, se você sim, pegar alguém mais qualificado, obviamente que essa pessoa tem mais chance, ela tem mais qualificações, e a gente sabe com a eu gravei um vídeo sobre a 4ª Revolução Industrial, sobre isso. Assim, hoje em dia, antigamente a pessoa assim, tipo, eu lembro assim, pô, o cara tem um ensino médio, era grande coisa. Hoje em dia, faculdade. Hoje em dia, nem mais faculdade, hoje em dia já é mestrado, doutorado, e além disso, assim, a gente tem que ter, antigamente era uma habilidade, eu sou professor de geografia. Até nós professores, tem que ser professor de geografia, tem que dominar a tecnologia, tem que saber de educação. Então, assim, hoje, não te desanimando, a gente tem que ter múltiplas habilidades. A gente já fez concurso, a gente tinha que mostrar que sabia de tecnologia na prova ali do concurso. Né? Mas a verdade é que, principalmente com o avanço da tecnologia, esses trabalhos braçais estão sendo substituídos. Esses trabalhos que são mais manuais estão sendo substituídos. Né? É o famoso desemprego estrutural. E isso acontece. Qual é a solução para o desemprego estrutural? É tu ter maior conhecimento, é tu ter mais técnica, como o professor falou, ter mais habilidades. Não só na área da tecnologia, o professor usou um ótimo exemplo, que é o nosso exemplo também. Né? O exemplo da sala de aula do professor, ele também tem que ter cada vez mais habilidades. Tanto habilidades na área da tecnologia, além das habilidades que são essenciais para o professor e que às vezes não são trabalhadas na faculdade, como essas habilidades essas habilidades sociais, né, com a criança, com o adolescente. Sociomotivas, né? Sociomotivas, exatamente, que é uma habilidade que é fundamental, né? Se a gente quiser realmente ter essa aproximação com o aluno, ter esse cuidado com o aluno, né, visando realmente para que ele não saia da escola, ou pelo menos tentar motivar ele, tem que ter essa habilidade, né? E é uma habilidade que não é trabalhada na faculdade, pelo menos na minha faculdade não. Não, assim, eu falo sobre isso no meu livro aqui, que você vai se inscrever lá no canal para concorrer ao livro. Eu falo sobre isso. Eu falo lá, Prof. Madruga, Prof. Marcelo GO de Geografia, está aqui embaixo. E eu digo assim, você tem que perceber, que eu sempre falo isso, que a nossa faculdade ela não nos prepara para a sala de aula. A gente aprende errando muito na sala de aula. A faculdade, eu dou aula formando professores, eu não estou criticando todos os professores, não são todos, mas tem muitos professores de universidade que eles nunca pisaram o chão numa sala de aula. Eles saíram da graduação, mestrado, doutorado, fizeram concurso e vão ficar ensinando como eles aprenderam. Teoria, aquele modelo de eles despejar o conteúdo lá, aquelas teorias e se virem. E aí, obviamente, eles não sabem qual é a prática, como é que é o aluno hoje. Então é um modelo do século XIX para um aluno do século XXI. Não tem como conectar. E também uma coisa interessante é falar, não sei, eu acredito que muitos de vocês têm essa dificuldade também, a dificuldade de prender o aluno, né? Parece que está cada vez mais difícil. E eu entendo, assim, de verdade, eu acredito que seja muito relacionado a essa quantidade cada vez maior de tecnologia, né? É uma coisa que a gente não é preparado para isso, né? Como é que a gente faz para manter o aluno prestando atenção naquilo que a gente está falando? Como é que a gente faz? Né? Então, é muito legal que a gente tenha alguns projetos, como por exemplo o projeto do professor Marcelo na gestão da sala de aula, que é uma dificuldade que a gente tem, que muitas vezes a gente realmente não aprende na sala de aula, né? É uma dificuldade que eu acredito que muitos de vocês, professores, também têm. Esse livro eu fiz por uma necessidade. Quando eu comecei a palestrar, eu dou palestra aí, minha primeira palestra foi em 2010, eu comecei a palestrar, e quando eu comecei a palestrar, eu comecei a utilizar, claro que um pouco das teorias, mas muito da minha vivência e todos os meus erros da sala de aula eu comecei a procurar. Então, quando eu escrevi esse livro, foi um pedido das pessoas que assistiam a palestra, e eu dividi ele, que eu vejo, em 4 eixos, que é a disciplina, que é um problema de muitos professores que não sabem controlar, total. A aprendizagem, porque, tipo assim, eu ensino total. Hoje, mas assim, eu não aprendi como funciona a aprendizagem.
Então, assim, eu repliquei o modelo dos meus professores. Então, que é no livro eu procuro como é que o aluno vai aprender. Então, você tem que saber como o aluno aprende, poder utilizar, né, e ensinar para ele melhor. E também eu tenho o tempo, que é algo que fui eu que criei, que eu tinha muita dificuldade, eu não vi em livro isso. Então, assim, eu tinha muita dificuldade quando a turma participava demais, eu não conseguia fechar. E quando a turma participava de menos, em 20 minutos acabava a minha aula. Então, isso foi algo que eu posso falar que eu criei. E é uma coisa que você aprende, né? E tu aprende, na prática. Então, como eu usei a minha técnica, eu fui lá e escrevi como é que funciona a gestão do tempo para ajudar os professores. E por último, que é algo que os professores hoje têm que trabalhar muito, que é a gestão das relações interpessoais. Professor, aluno, professor, coordenador, professor, pai. Senão a gente não sabe lidar com essas situações. E às vezes difícil, né? Então, primeiro, o professor às vezes culpa o aluno ou culpa o professor. Né? O professor reclama, assim, eu tinha uma visão da coordenação até que eu virei coordenador. E aí eu comecei a ver o outro lado. Então, assim, eu procuro escrever e tentar despertar nisso. Mas hoje o nosso vídeo é isso, para você, professor, não desistir e fazer uma análise e saber o seguinte: hoje eu vejo muito coach, muito guru, né? Não estou defendendo que coach não é bom, se você é coach não vai ficar bravo comigo, mas eu vejo assim, muito guru querendo criar uma fórmula única. E a gente está trabalhando com seres humanos e aluno, se eu for dar uma aula, você que é professor mais tempo, prepara uma aula no primeiro ano, ela foi maravilhosa, eu faço o mesmo modelo na outra aula, foi péssimo, porque o estado daquele aluno, daquela turma lá, vai receber aquela informação diferente. Se um daquele aluno está meio ruim e ele já acabou, ele acaba afetando o ambiente inteiro. Então, pense e crie estratégias para várias situações e para cada turma, para poder daí estimular e motivar esse aluno a estudar. Que é o que a gente pode fazer, né? Que o problema da evasão é um problema enorme, né? É um problema estrutural, é um problema... Mas é o que a gente pode fazer. A gente pode pensar em como motivar esse aluno em sala de aula, né? Esse é o nosso papel como professor. Então esse é o nosso vídeo, primeiro vídeo, vamos falar de educação, né, sobre os métodos de ensino, e o vídeo é para fazer você pensar, ele não é uma fórmula mágica, uma regra, ninguém é coaching, a gente é educador da sala de aula, com a mão calejada de giz, de canetão aqui, todo manchado, mas o objetivo é fazer você pensar e a gente tentar mudar. Sugira aí algum tema, né? Também você pode levar o professor Marcelo, o professor Madruga, para palestrar aí na sua escola para os seus alunos. O professor Madruga tem um projeto muito bacana, onde ele desenvolve com os alunos para organizar os estudos, técnicas de estudo. Então, às vezes pode facilitar, né? Então, né, eu trabalho muito sobre a gestão da sala de aula, a metodologia, a gente está aí disposto a ajudar comenta aí e transformar. Comenta aqui embaixo também o que tu quer que a gente converse, né? Nas próximas aulas também a gente pode... próximo tema. Exatamente.